Olá, bom dia. Bom dia a você, meu irmão. Bom dia a você, minha irmã. Que a bondade de Deus te alcance aonde quer que você esteja. Você viu a maravilha aí que Deus criou e está criando e continua zelando para mim, para você e para nós? Deus criou isso aqui perfeito. Criou isso aqui perfeito para Ele, para os filhos deles, que somos nós. Amém? Ó. Então a palavra do Senhor hoje vai falar assim para mim e para você. Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como se fosse como para o Senhor, né? Como se fosse para o Senhor e não para o homem. Glória a Deus, aleluia. Tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Meu irmão, minha irmã, você vem fazendo coisas para homem, para mulher, mas não vem fazendo conforme a palavra de Deus fala aqui. Fazer como se fosse para o Senhor. Às vezes por isso que você está patinando aí, meu irmão. Por isso, às vezes, você está aí passando por luta. Porque tudo que você começa, você faz de qualquer jeito. Faça como se fosse para o Senhor. Porque o Senhor criou essas coisas perfeita e agradável para nós. Vocês estão vendo aí? Então a palavra do Senhor hoje é essa. Faça com perfeição tudo o que você venha a fazer. Tudo que Deus te direcionar hoje, você faça com perfeição. Como se fosse para o Senhor, amém? É a palavra de Deus hoje nos dizendo assim. Tudo o que você fizer, faça de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens. Está chegando a hora, primeiro sábado de janeiro, a partir das 7 horas da manhã, estarei aqui em nome de Jesus nesse lugar, adorando ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, clamando por mim, por você e por nós. Meu irmão, eu vou relatar uma coisa, é da vida dos outros, mas a gente temos que tirar como espelho. No domingo, eu fui fazer um trabalho, eu trabalho no ramo da construção civil, e naquele local, de repente eu estou lá, chega uma jovem, com seus 19 anos, falando que havia andado mais de 8 quilômetros junto com a galerinha que estava vindo de um baile, de uma festa. A juventude é isso. E quantas vezes eu olhei assim para mim e não fiz isso também, né? Mas nós andamos quilômetros e quilômetros para ir para baile, para festa, mas não andamos meio quilômetro para ir adorar o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é o quê? Eu não posso fazer nada, é o que a vida... E naquele momento, irmão, irmã, a misericórdia de Deus, a bondade do Espírito Santo baixou sobre mim e eu pedi permissão para que levasse uma palavra para ela. Até eu fiquei admirado. Eu trabalhando no canteiro de obra e o Espírito Santo falou, vai falar, ou você fala ou eu te dou uma rasteira aqui. Seu trabalho não vai andar se você não falar. Meu irmão, minha irmã, pela misericórdia de Deus eu comecei a falar. Quando eu comecei a falar, aquela jovem revelou da boca dela, para mim, para aquelas pessoas que ali estavam, ela era batizada nas águas, batizada com o Espírito Santo e batizada em línguas. E ela chorava de um lado, eu chorava do outro, e aquele povo que ali estava chorava e dava glória a Deus. Como é que pode? Eu estar num canteiro de obra, chegar uma jovem, e o trabalho tinha que ser uma semana antes, aí não deu certo, foi naquele dia. Por quê?
porque Deus tinha algo preparado para mim e para ela. E quantas vezes eu não pensei em parar de falar do Evangelho, do amor de Deus, do amor do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Quantas vezes eu não pensei? Aí Deus vai e envia. Então é essa palavra que vem para mim e para você, meu irmão. Tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Amém? Então você faça de todo o seu coração. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dias de lutas, dias de batalha, mas também tem dias de glória. E no domingo, naquele dia, quando eu comecei a falar, quando o Espírito Santo entrou em mim e eu comecei a falar através do Espírito Santo, aquela jovem eu senti que os olhos dela brilhou. E o Espírito Santo falava mais que ela não tinha que provar nada para ninguém. É que nem eu e você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que seguir o seu caminho que Deus determinou. Você tem que seguir a tua caminhada que o Senhor Jesus determinou. Você tem que seguir com o Espírito Santo no local que te colocou. Oh, glória, aleluia. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é seu irmão Carlos de Jesus, servo escolhido de Deus. E eu faço parte do Ministério Evangélico Casa de Oração em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. O projeto Ajudando Órfãos e Viúva e também da Rádio Web. Web Rádio FM, a Web Rádio do Povo de Deus, da qual eu faço parte em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Assim como o Senhor criou essas maravilhas, cria a situação na vida desse homem, cria a situação na vida dessa mulher, muda o cativeiro desse homem e dessa mulher que está sofrendo nesse momento. Essa mulher sofre de angústia, de tristeza. Esse homem sofre por não ter condições de trazer um alimento para casa, de não levar uma roupa para o filho, chegando o final de ano, todo mundo se vestindo, trocando suas vestes, e esse homem está lá no lamento, Senhor. Meu Deus, vai nos hospitais, no manicômio, vai nas cadeias, Jesus. Vai em todos os lugares, Jesus. O Espírito Santo visita todas as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, visita as famílias. Senhor, eu te peço que visita a minha família, que ficou lá em casa, o protege, não só ela, mas como todas as famílias. Em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Curta a paisagem, os pássaros cantando. Deus poderoso, glória, aleluia. Maravilha é o Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo te conduza em todos os seus caminhos, para a honra e a glória de Deus. Amém?